Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando com mais um momento de palavra, momento de devocional diário. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua querida família, um dia abençoado pelo Senhor. Olha, o tema de hoje é o seguinte: como sobreviver em tempos difíceis? Exatamente, como é que eu posso sobreviver, pastor, em tempos difíceis? Eu estou passando uma prova, eu estou debaixo de uma luta, certo? E eu não sei como é que eu posso sair dessa situação vivo, exatamente, né? Viva, pastor! Olha, vamos fazer o seguinte, fica comigo até o final, porque eu tenho palavra de Deus hoje aqui para sua vida. Tenho 4 chaves de sabedoria que pode mudar com certeza a tua história, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela transforma a nossa vida, tá bom? Para quem não me conhece, né? Eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Eu vou começar hoje lendo o texto da palavra, Salmo 103, versículo 13, ele diz assim, olha o que diz esse texto: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece, olha só, daqueles que o temem. Olha a comparação que Deus faz. Assim como um pai se compadece do seu filho, né? Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa se compadecer de você, que Deus possa se compadecer da sua família e que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. A grande realidade é que nós estamos aqui numa série abençoada, né? Exatamente, uma série abençoada que tem um tema seguinte: cresça em tempos difíceis. Cresça em tempos difíceis. E nós estamos aqui desde segunda-feira, né? Hoje já é o último episódio dessa série. Pastor, estou aqui pela primeira vez, pastor. O senhor está dizendo que é o último episódio? Bom, você pode ir lá na aba playlist, porque tem lá o nome da série, tá bom? Cresça em tempos difíceis. Aí lá vai estar todos os vídeos, né? Todas as palavras que nós ministramos durante essa semana, que nós começamos aqui na segunda-feira e estamos encerrando hoje. Amanhã eu tenho uma outra palavra aqui, mas a série termina hoje, tá bom? Então você pode ir lá na aba playlist, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Pastor, como é que eu posso sobreviver em tempos difíceis? Olha, a primeira coisa que eu vou te falar, é muito importante isso aqui, tá? É muito importante. Vai ser um pouco de choque aí com você, tá? Vai dar um choque em você, mas vai te ajudar muito, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, coloque as coisas em ordem. Exatamente. Coloque as coisas em ordem. A desordem causa aflição. A desordem causa aflição. Gente, se tem uma coisa que a gente precisa, se a gente quer sobreviver tempos difíceis, é pôr as coisas em ordem. Exatamente. Certo? A Bíblia diz que Deus enviou um profeta ao rei Ezequias e ele disse assim: põe a tua casa em ordem, senão tu vai morrer. E a Bíblia diz, olha só, que ele dobrou os seus joelhos, virou o seu rosto para a parede e começou a conversar com Deus, começou a colocar sua vida na presença do Senhor. Gente, é preciso, certo? Se a gente quer sobreviver tempos difíceis, colocar as coisas em ordem, porque muitas vezes esse tempo difícil que hoje você está vivendo é por causa de alguma desordem em algum ponto da sua vida, que isso hoje está causando aflição para você. Então, não estou dizendo para você fazer mudanças drásticas assim, né? Mudanças radicais. Estou falando para você chutar o pau da barraca, não é isso? Tá? Exatamente. Eu estou falando para você analisar, para você averiguar, para você observar o que está causando a desordem e talvez esse tempo difícil que você está passando. Exatamente. Você precisa pôr as coisas em ordem, porque se você não colocar as coisas em ordem, por mais lenta ou um passo de cada vez, vamos colocar assim que fica um pouco melhor, um passo de cada vez, as coisas nunca vão mudar. Se você semeia a mesma semente todos os dias,
uma semente de laranja, você vai colher laranja. Você não vai colher abacaxi, você não vai colher maçã. Se você está semeando a semente de laranja, então você vai colher laranja, certo? Então, às vezes a gente quer que as coisas mudem na nossa vida, que as coisas fiquem melhor, mas a gente não coloca as coisas em ordem. E não é assim. Nós precisamos, certo, colocar as coisas em ordem na nossa vida. A Bíblia nos mostra um exemplo lindo, né? Que é o exemplo de Neemias. Ele foi alguém que colocou as coisas em ordem. Quando ele ouviu, certo, sobre a desolação de Jerusalém, o estado daquelas muralhas, ele sentiu ali uma grande aflição. E o que ele decidiu fazer? Ele decidiu agir, gente. Mas ele não foi agindo de qualquer forma. Ele fez um plano detalhado, sabe, gente? Ele planejou, certo? Como é que eu posso reconstruir essas muralhas? Como é que eu posso fazer, sabe? Então, veja, a gente aprende com Neemias, certo? A importância de se organizar e priorizar tarefas para a gente poder começar a resolver problemas e trazer restauração para a nossa vida. Então, a sua liderança precisa trabalhar isso, a organização. A organização foi crucial, certo, para superar a desordem e restabelecer a segurança e a integridade de Jerusalém. É isso que você precisa trabalhar. Você pode conferir essa história linda, né? Lá em Neemias capítulo 1, do versículo 4 ao 11, do capítulo 2, do versículo 17 ao 18. Então, uma coisa é importante: coloque as coisas em ordem. A primeira chave é essa. A segunda chave, pastor, gente, isso aqui é muito importante. Eu sempre falo aqui, não canso de repetir, porque isso é muito pedagógico, certo? Livre-se de pessoas erradas. Livre-se de pessoas erradas. As pessoas erradas nunca saem de forma voluntária. Aprenda isso, gente. Parece assim um absurdo, mas não é. Livre-se de pessoas erradas. Gente, pessoas erradas leva você a cometer erros na sua vida. Leva você a permanecer nesse tempo difícil da sua vida, certo? A gente precisa observar isso, a gente precisa se livrar de pessoas erradas, certo? Pessoas que nos levam, certo, para a derrota, para o fracasso, pessoas que não contribuem na nossa vida, que não agregam valor na nossa vida. A Bíblia nos mostra um exemplo bem interessante nisso, né? Do apóstolo Paulo. Gente, o apóstolo Paulo, ele experimentou a dor de lidar com uma pessoa errada no seu ministério. A Bíblia diz que o nome desta pessoa era Demas. Demas, certo, foi um dos colaboradores de Paulo que lhe abandonou. E simplesmente ele abandonou a Paulo. E a Bíblia diz que ele abandonou porque ele estava amando o presente século. Você vê isso lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. E aí o que Paulo fez? Paulo percebeu que para continuar o seu trabalho, a sua missão, ele precisava se afastar de pessoas que não estavam comprometidas com a causa do evangelho, certo? Então veja, pessoas erradas, certo? Começou ali a trazer, certo, uma dificuldade no ministério e na missão do apóstolo Paulo, certo? E ele precisou se afastar de tipo de pessoa como Demas, mesmo que isso foi muito difícil para ele, mas ele precisou tomar essa decisão. Sabe, gente, pessoas erradas, elas nunca saem de forma voluntária, e tem mais, elas permanecem e elas fazem estragos na nossa vida. Exatamente isso. Então você tem que ter muito cuidado, certo? E realmente se livrar de pessoas erradas, porque elas podem sim comprometer a sua vida e tornar esse tempo na sua vida ainda mais difícil. Olha só que coisa interessante. A terceira chave que eu quero deixar, isso aqui é muito importante. Gente, isso aqui é muito importante. Grava isso. Se você realmente, pastor, eu quero vencer, eu quero sobreviver em tempos difíceis, o que eu tenho que fazer? Gente, faz isso aqui. Olha, aprenda a ouvir bons conselhos.
aprenda a ouvir bons conselhos. Um bom conselho muda a estação do seu tempo. Hoje eu estou te dando aqui um bom conselho, certo? Estou mostrando para você, certo? Por experiências vividas, por atendimentos pastorais, certo? Então, aprenda isso, aprenda a ouvir um bom conselho. E às vezes, um bom conselho não vai de acordo com aquilo que a gente quer ouvir. A maioria das vezes, 90%, não é muito bem o que a gente quer ouvir, mas é o que a gente precisa ouvir, né? Exatamente. Não é o que a gente está querendo, bem assim, mas às vezes é exatamente isso. Eu sempre falo que um bom conselho não significa uma crítica, né? Tem gente que fala, mas não é um bom conselho, ele só está criticando, né? E aí tem uma diferença entre a crítica e um bom conselho. O que é um bom conselho? Um bom conselho, ele pode ser até num tom de crítica. Porém, todavia, um bom conselho sempre te dá uma direção do que você deve fazer. Eu sempre digo isso, eu sempre ensino as pessoas. Se você tem alguém que seja o seu conselheiro, que seja a sua conselheira, e que muitas vezes os conselhos que essa pessoa lhe dá é mais num sentido de exortação, é mais num sentido de trazer você para a realidade, te dar um choque de realidade, certo? Mas essa pessoa só faz isso, então cuidado, porque pode ser que ele seja mais um crítico, mais uma crítica de que um bom ou uma boa conselheira. Porque um bom conselho, ele pode até te exortar, ele pode até te sacudir, sabe? Mexer com as tuas estruturas, certo? Mas ele te dá uma direção, o que você tem que fazer. Isso é um bom conselho. E vou te falar mais. Um bom conselho pode mudar a estação desse tempo. Exatamente. Gente, Salomão é conhecido, né, por ter recebido um conselho de Deus. Quando ele pediu sabedoria para governar, ele pediu discernimento de Deus para governar bem a necessidade daquele povo. A Bíblia diz que ele ouviu seu pai Davi, quando Davi deu um bom conselho para ele, né? Ele começou a dizer, olha, ser homem, né? Ser homem, teme ao Senhor. Davi aconselhou o seu filho, certo? Jetro aconselhou Moisés, certo, gente? Então, a Bíblia está cheia de conselhos. Elias treinou Eliseu, certo? Moisés treinou Josué. Gente, conselho. O bom conselho, certo? Muda a estação do seu tempo, principalmente esse tempo que você está passando. Portanto, cuidado com os maus conselhos, cuidado com pessoas, certo? Que alimenta a sua rebelião, alimenta a sua dúvida, certo? Se tem dúvida, então não é um conselho. Você está falando, você já tem assim uma tendência para fazer alguma coisa errada, você já está na misericórdia e alguém chega e ainda joga mais lenha na fogueira. Gente, isso não é um bom conselho. Isso não é uma pessoa que você tem que ter perto de você. Um bom conselheiro, uma boa conselheira, ela transforma a sua vida, ela muda a sua história quando você segue uma direção que é dada por Deus através desta pessoa. Olha que palavra poderosa. Gente, eu tenho mais uma. Gente, isso aqui é muito importante. Essa última chave, olha, vou te falar uma coisa. Isso aqui vai te ajudar muito. Isso aqui vai abrir mais a tua mente. Então vamos lá, só pra gente aqui recapitular. Primeiro, coloque as coisas em ordem. Tem que colocar as coisas em ordem. Nada de desordem. Coloque as coisas em ordem. Um passo de cada vez. Segundo, livre-se de pessoas erradas. Eles não vão embora de si não, entendeu? Não, eles ficam. Cuidado. Terceiro, aprenda a ouvir bons conselhos. E a quarta, pastor? A quarta é o seguinte, olha, antes da gente trazer a quarta chave, vamos fazer o seguinte. Você está aqui pela primeira vez? Estou, pastor. Estou aqui pela primeira vez, pastor. Vamos fazer o seguinte, olha, eu quero realmente que você cresça na fé. Eu quero que você realmente, gente, é do meu coração que você avança na fé, né? Você possa avançar, você possa crescer, certo? Você possa realmente conquistar muitas coisas na sua vida. Mas para isso, você precisa sempre estar recebendo a palavra do Senhor,
Sempre você precisa estar em oração. E o canal Devocional Diário, ele tem justamente esse objetivo: trazer todos os dias uma palavra de Deus para a sua vida, debaixo de direção e de sabedoria de Deus. São chaves de sabedoria para você todos os dias. E no final da tarde, sempre nós estamos aqui nas orações, nas campanhas. Portanto, se você realmente quer receber todos os dias aí no seu celular a palavra de Deus e as orações, faça o seguinte: aqui embaixo tem um botão que está escrito inscreva-se. Clica agora aí no inscreva-se, pode clicar no inscreva-se, certo? Vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Tu clica no sino e clica na palavra todas. Pronto, você fazendo isso, você já vai estar inscrito aqui no nosso canal, vai receber todos os dias a palavra e eu vou estar orando por você. Eu tenho um compromisso de orar por você todos os dias, apresentando todos os inscritos aqui do nosso canal, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Gente, vamos lá, não se esqueça, não se esqueça, olha, gente, todo mundo agora, aperta o like, seus abençoados. Tem muita gente que escuta todos os dias, gente abençoada, e se esquece do like. Aperta esse dedinho positivo, seus abençoados, em nome do Senhor Jesus, certo? Para quê, pastor? O YouTube vai enviar essa palavra para outras vidas quando você aperta o like e o joinha, tá bom? Faça isso agora, tá? Gente, vamos lá, a última chave é o seguinte, olha, se você realmente, é isso que você quer mesmo? Sobreviver em tempos difíceis? É isso que eu quero, pastor. Então faz o seguinte, olha, você precisa ter o controle. Você precisa ter o controle. Você precisa controlar o seu foco. Você precisa controlar o seu foco. Escute bem essa chave. Talvez você não tenha controle do ambiente, mas você pode ter controle do seu foco. Vou repetir. Controle o seu foco. Talvez você não tenha controle do ambiente, mas pode controlar o seu foco. O que significa isso? Às vezes você está vivendo um ambiente muito difícil, um ambiente realmente que ele é desafiador. Mas uma coisa que você precisa ter e entender é que o foco é primordial para você. Independente do ambiente que você esteja, você pode sobressair. Pastor, a minha empresa eu estou passando isso. Pastor, é no meu lar. Pastor, é na faculdade, é na escola. Pastor, escute o que eu estou lhe falando. Todos esses lugares, escola, faculdade, casa, empresa, seja lá o que for, gente, isso chama-se ambiente aonde você está. Foco é o que nós estamos falando. Você precisa controlar o seu foco, mesmo que você não tenha controle do ambiente. E quando você domina isso, o seu foco, o que vai acontecer? Você vai sobressair. A Bíblia nos mostra, olha só, gente, um personagem muito conhecido. A Bíblia fala que Daniel, gente, ele é um modelo de controle de foco. Exatamente. Em meio a um ambiente adverso, mesmo sendo levado para a Babilônia, longe da sua terra natal, enfrentando uma cultura e práticas diferentes, ele permaneceu fiel a Deus. Ele manteve o seu foco e os seus princípios e as suas convicções. Olha que coisa interessante, você pode ver isso lá em Daniel capítulo 1, do versículo 8 ao 16. A sua capacidade, gente, isso é incrível. A sua capacidade de manter o foco em suas crenças, em sua fé. Sabe, gente, esse compromisso que ele tinha, apesar das pressões externas, ele demonstra como é possível, gente, controlar o próprio foco e viver com integridade, independente das circunstâncias ao seu redor. Sabe, gente, que exemplo para nós. Sabe, um ambiente de trevas, um ambiente difícil, um ambiente comprometido, mas Daniel manteve o seu foco. Eu não sei como você está hoje, sabe? Porque quando eu olho para a vida de Jó, eu vejo a mesma coisa.
mas são pessoas que nos inspiram, sabe? Que nos dão um exemplo que a gente pode manter o foco em Deus, que a gente pode sobreviver tempos difíceis. Hoje a palavra do Senhor para você é essa: mantenha o foco, livre-se de pessoas erradas, coloque as coisas em ordem, é hora de mudança, aprenda a ouvir bons conselhos, siga esses passos e algo sobrenatural, algo de Deus vai começar a acontecer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Essa é a palavra, essa é a porção do dia para você, em nome de Jesus, tá? Gente, vamos orar agora. Eu quero orar com vocês a oração do Pai Nosso. Mas antes disso, olha, deixa eu só dar um aviso. À tarde eu estou de volta aqui no canal para a nossa oração Milagre Urgente. Você é o meu convidado especial, você que está pela primeira vez, certo? Para participar com a gente. Vem participar, tá? Eu estou às 19 horas no chat online, ao vivo, com todos vocês aqui no canal Devocional Diário. Vai ser um prazer ter vocês aqui junto com a gente na campanha Milagre Urgente. Vamos orar. Ore com o pastor, oração do Pai Nosso. Ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém. E graças a Deus, que bênção, que maravilha. Olha, gente, eu vou deixar agora aqui na tela final uma palavra de Deus para a sua vida, certo? Continua com a gente, assista esse devocional, porque é algo de Deus para você. Compartilha com 7 pessoas que você ama, em nome de Jesus. Até mais, querendo Deus.